Bem, amigos, falamos ao vivo em definitivo. Haja coração, é muita emoção. O assunto hoje é maravilhoso. Caminhos para a felicidade. Que é felicidade para você, amigo? Felicidade para mim, no meu caso, é vender bastante Bueno Wines, www.buenowines.com.br. A nossa espumante Desirê com promoção 30%. Vai lá, agora na Bueno Wines. A entrevista de hoje é com ele, amigo. Haja coração, o Rafael e também a Flávia, que vem falar sobre esse podcast que tá dando o que falar. Caminhos para a felicidade. Haja coração, vem pra cá, Rafael e nossa querida Flavinha. Aê, bem-vindo! Haja coração. Rafael e Flávia, bem-vindos. Bom tê-los aqui no Bodapã nesta tarde. Exatamente, para falar de felicidade. Felicidade. Tem uma história de terapia quântica também que tá me chamando a atenção. Muitas coisas, né? A especialidade da Flavinha essa aí, ó. Ô, Rafa, vocês já gravaram todos os episódios, a temporada toda, é isso? Já gravamos sim. Gente, uma boa tarde pra todos aí que estão nos ouvindo. Já gravamos todos, são 12 episódios. Eles fazem parte da empresa do Grupo RIC, que é RIC Podcasts. E aí, eles já foram divulgados, já estão lá disponíveis na sua plataforma de áudio preferida. Tem lá no Spotify, outras plataformas também você pode acessar. Tem também no YouTube, que agora, antigamente, podcast e rádio, né? Era só ouvir. Hoje em dia é ver, inclusive o pessoal tá nos vendo aí pelo YouTube, né? Então agora o podcast tem essas duas versões, a áudio e vídeo. Legal. E uma novidade, vai se transformar também, fez tanto sucesso, em uma série de TV. Você tá brincando. A gente vai ver os episódios, os melhores momentos e as principais informações transformadas em uma série que vão ser 5 VTs, 5 reportagens exibidas na RIC nas próximas semanas. Que demais, que sucesso. Vamos lá, Flavinha Magalhães. Tudo bem? Oi, tá ouvindo a gente? Aê! Eu tô ouvindo vocês. Ó, a Flavinha foi nossa Oi, convidada. gente, boa Aí, tarde. Flávia, boa Boa tarde, tarde. bem-vinda. De um dos podcasts, Muito ela obrigada. tratou sobre terapia quântica, né, Flavinha? Fala pra gente aí, inclusive ela chamou bastante atenção. Se ela não citar o exemplo aí que ela falou pra gente, eu vou pedir pra ela citar, que as ondas de celular, por exemplo, que a gente não vê, mas a gente sabe que existe. E aí muita gente desacredita dessas terapias. É tipo o título do Mundial do Palmeiras, né? Não existe. Eles dizem que tem, pouco mas não mais existe. palpável, digamos assim. Isso. Porque, ó, a entre onda é mais palpável, o título do Palmeiras. Ó, pra vocês terem uma ideia, entre todos os assuntos que nós temos, tem assuntos bem polêmicos, que é a ayahuasca, entendeu? Porque muita gente acha que a ayahuasca é simplesmente um chá pra tomar e ficar doidão. Não é bem assim. Ixi, tô fazendo tem toda uma errado. tradição, tem uma simbologia, eles tratam como uma religião mesmo, então a gente vai explicar mesmo qual que é cada uma das terapias. Tem yoga, reiki, que são essas mais conhecidas, tem nova medicina germânica, muita gente não sabe o que é, a gente explica, apometria e a da Flávia, Microfisioterapia. microfisioterapia. Caramba, quanta Sabe coisa, que hein? eu fiz a microfisioterapia, achei que era bruxaria até. Cara, meu Deus do céu, a menina pegou no meu peito, pegou na minha perna, pegou um livro, olhava aquele livro, olhava lá e falou: você teve um trauma mais ou menos em março, há 17 anos atrás, em março. Uau. Você lembra disso? Bem E eu isso. comecei assim a olhar, eu falei, cara... A cara da Flávia. E ela eu falei, nossa, me deu um treco assim, falei, meu Deus do céu. Há 17 anos atrás, em março, um pouquinho antes, abril e março, a minha mãe morreu. E eu Uau. fiquei assim, daí ela falou, você, e foi, nossa, tem uma recente aqui há 6 meses, né? E eu fui, cara, falei, meu Deus, entre um dia tal, falei, cara, aconteceu. E eu fiquei impressionado, que ela simplesmente me apalpava e pegava um livro e ficava olhando aquele livro, falei, meu Deus do céu. A Flávia, inclusive, ela faz microfisioterapia. Ela falou de Eu terapia trabalho com a quântica, MIC também. mas ela Deixa eu trabalha. só eu explicar isso, porque Explique. muita gente fala, nossa, é bruxaria, mágica. Como Não, que não é. funciona isso, Flávia? É ciência. A micro é muito interessante, a gente trabalha sobre o desenvolvimento biológico, né? O desenvolvimento das células, dos tecidos. E vocês já pegaram assim, sei lá, na Amazônia tem muito isso. Uma árvore, ela tem anéis, né? Ela tem marcas assim no tronco dela. E o pessoal, os biólogos, né? Os índios sabem quantos anos a árvore tem, medindo, contando esses anéis. Então dá para aproximar ali a idade daquela planta, daquela árvore. E conosco é a mesma forma. Todo o nosso corpo, ele guarda registros de tudo que a gente viveu, de memórias, até mesmo por um mecanismo de proteção, de sobrevivência.
E como a gente estuda toda a embriologia, desenvolvimento do ser humano como um todo, esses livrinhos que você falou são os mapas, né, desenvolvidos pelos franceses. A gente vai apalpando e vai, mais ou menos, a gente tem um tipo de trauma que fica registrado num tipo de lugar do seu corpo, num tipo de tecido, num órgão, num músculo, numa conexão neuronal, num osso. Assim, bem resumido, bem simples, a micro faz isso. E aí a gente pode ou não dar essas informações para a pessoa. E, na verdade, essas informações são mais para título de curiosidade e, de repente, para despertar qualquer consciência ali, dar um toque na pessoa, do que o tratamento em si, porque o tratamento é a liberação que se faz com essas palpações. Isso que consta no tratamento da micro, mas algumas pessoas acham muito interessante falar, olha, há 17 anos atrás você teve um trauma e tudo mais. Só que você sabe que você teve esse trauma, não precisa de outra pessoa falar. O importante é resolver essa memória que está causando algum desconforto, algum desequilíbrio, né? No seu corpo físico, na mente, nos sentimentos. Dá um reset, né? Dá uma resetada. Dá uma resetada. Mas algo me chamou a atenção, que ela falou assim, hoje você pode ficar emotivo, pode também... Cara, e foi muito doido, aquele dia eu vim pro trabalho muito sinistro, assim. E daí eu fui pegar café e eu juro que eu segurei o copo de café. Mas eu não segurei o copo de café, eu peguei o café e o copo, bluf. Eu tava assim, tipo, mexeu muito. Mexeu com as suas emoções. Cara, mesmo. Muito louco, muito bacana. Eu quero voltar a fazer. Olha só que interessante. Passou pela experiência já, então, bom demais, Zico. é muito bom, muito que bom. Legal, hein? Legal. Que demais. Quando a gente libera coisas que são muito importantes para nós, mesmo que às vezes a gente olhe hoje, traumas que foram lá da infância, de repente fala, nossa, aquilo lá não teve um significado, elas foram muito significantes para nós, muito importantes. Então, quando você mexe e libera e permite que o seu corpo relaxe e volte a funcionar da melhor maneira possível, algumas reações que a gente chama às vezes de catarse são possíveis, são liberações. Às vezes a pessoa chora, sente sono, fica meio aéreo assim, porque imagina, você carregou algo por muito tempo que não deveria mais estar ali, que estava entravando a sua vida, e agora se liberou, e aí o corpo ele fala, ufa, e aí ele tem alguns mecanismos para se reorganizar. Eu costumo dar uma comparação, por exemplo, você come alguma coisa que não é legal para você, que não faz bem, imediatamente seu organismo reconhece aquilo e põe para fora, né? A gente vai, vomita aquilo, ou tem uma dorzinha de barriga, ou seja, está expulsando. E vomitar e uma dor de barriga nem sempre são agradáveis, mas são liberações importantes. Então, a micro faz isso, mas não é toda sessão e nem com toda pessoa que acontece essas liberações ou ficar num estado assim meio aéreo. A Flavinha tá falando de microfisioterapia, mas o assunto dela, inclusive ela até escolheu, foi outro, foi o terapia quântica. Terapia quântica, Terapia quântica. Que inclusive ela, na reportagem que a gente tá preparando ainda pra TV, ainda não foi ao ar, ela utiliza inclusive cristais, né, Flavinha? Eu vi você fazendo lá na terapia. Explica pra gente a terapia quântica, já que não é tão difundida assim. Eu acho que ninguém conhece aqui, vocês conhecem? Não, é um assunto totalmente novo pra mim. Já ouvi falar, mas não sei o que é, afim ali, a fundo. Explica pra gente, Flavinha, como é que ela funciona. Conta aí. Então vamos passo a passo. Na verdade, qualquer terapia que vocês falarem aí, eu vou saber explicar um pouquinho, né? Porque a gente costuma conhecer bastante para poder ter uma segurança para passar isso. Terapia quântica, basicamente, é qualquer coisa que atua no campo quântico. O campo quântico é um campo vibracional, um lugar vibracional que tudo que existe no universo existe. Vou explicar como eu expliquei lá no podcast. Nós somos feitos por um rearranjo, um conjunto de átomos. Dentro desses átomos tem ali um movimento de partículas subatômicas, que significa que estão dentro do átomo. Prótons, nêutrons, elétrons, bósons de Higgs, supercordas, enfim, tem outras teorias, né? Mas vamos parar só por aqui. E nesse movimento dessas partículas subatômicas se gera uma vibração, uma frequência, que é medida em hertz. Assim, nós vamos juntando átomo com átomo, com átomo, com átomo, e isso vai formando moléculas, e falando do ser humano, as moléculas se juntam e formam os nossos tecidos. Então, nós somos um campo vibracional, porque cada pequena parte de nós
está vibrando numa frequência que é possível de ser medida em hertz e emana o que a gente chama de luz. Por isso que muitas pessoas falam, nossa, é um ser iluminado. Não, frequência, luz, vibração, é tudo a mesma coisa, tá? A mesma coisa que eu ligar aqui a minha lâmpada de casa, eu também tenho essa energia. Então, existem várias ferramentas e técnicas para se atuar no campo quântico. Basicamente, a gente vai potencializar, aumentar o nível daquela energia que você está emanando no seu corpo, e algumas vezes a gente chama de aura, que é isso que o pessoal às vezes enxerga, uma luz ao redor da pessoa, que é uma extensão de todo o conjunto vibracional do seu corpo. Deu para entender até aqui? Continue explicando. E que tipo de enfermidade, de doença que os seus pacientes foram até você para tentar curar, e você tem casos aí de sucesso que eles solucionaram, até mesmo ficaram melhores depois da terapia? Certo, então vamos lá. Quando nós estamos, o nosso organismo como um todo, ele precisa de vitalidade, literalmente de energia para funcionar, né? Então, quando eu tenho pensamentos ou sentimentos ou hábitos, ou frequento lugares muito densos, convivo com pessoas que reclamam demais, só vejo tragédia, só escuto música negativa, tudo isso vai afetando a qualidade da minha vitalidade. E aí, porventura, o meu órgão, ele fica sem energia para funcionar. Os meus hormônios, eles começam a ficar desorientados. Tem uma outra coisa que desorienta os hormônios também, que são as radiações, as poluições eletromagnéticas e as coisas químicas que a gente ingere o tempo todo, como agrotóxico, como shampoo, como a maquiagem que a gente passa, enfim. Todo esse conjunto, mais os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as memórias traumáticas, as nossas crenças, vão afetando essa vitalidade de funcionamento lá daquelas partículas subatômicas. Porque o pensamento, o sentimento e todas essas outras questões materiais também têm uma vibração. Se a minha vibração está baixa, eu começo a perder vitalidade e aí pode acontecer uma série de fatores. Doenças físicas, mentais, emocionais. Falta de vitalidade, depressão, síndrome do pânico e coração partido é o que eu mais atento, porque está mais comum. E atualmente burnout também, pessoas em estafa, assim, excesso de cansaço. E o que a gente faz, então? Independente da queixa, pode ser usado para qualquer coisa, inclusive falta de prosperidade na vida, porque isso também é uma frequência. A gente sente o campo da pessoa. Todo mundo consegue sentir isso. Você chega perto de uma pessoa que não tá num bom dia. Isso é verdade. A gente sente, né? Você percebe, dependendo do ambiente que você tá, você fica, caraca, eu preciso sair daqui. É verdade. Exatamente. Tem gente que presta atenção e tem gente que ignora e vai seguindo, né? Sim. Mas a nossa percepção, ela já capta antes. Então, um terapeuta, como eu, por exemplo, eu sinto o campo daquela pessoa, sinto que a energia dele está baixa, e aí eu vou fazer movimentos. Podem ser movimentos com cristais, com as mãos, com a frequência do meu pensamento, com a minha própria energia doando para aquela também, pessoa. Né? Que você fez vídeo com pedras para reportagem. Sim, são orgonites, que é uma mistura de cristal, resina e algum metal. Sim. Aquelas pedrinhas do vídeo que vocês vão ver logo mais na televisão. Então eu usei para gravar, para ficar ilustrativo, as pedrinhas, mas eu posso fazer isso, eu atendo muito à distância também, que aí eu dou a minha energia, e agora eu vou entrar no seu exemplo, Rafa, que você pediu para falar, a minha energia para a pessoa, para que ela receba vitalidade, aumente a frequência e o corpo dela, primeiro o físico, começa a se reorganizar, e assim você tem a força para mudar a parte mental, a sua consciência, a sua crença, tomar suas decisões, magnetizar os seus desejos, né? Através daí a gente usa a lei da atração ao nosso favor, né? Através da frequência eletromagnética. E por que funciona tanto à distância quanto presencial? Tem uma antena. Vamos dar um exemplo. Tem uma antena de rádio e tá mandando uma frequência. Então, o receptor tá recebendo aquela frequência. A gente não vê essas ondas eletromagnéticas passando, mas estamos aqui
conversando através das ondas de rádio, de internet, e as pessoas em casa estão ouvindo. Isso é um campo quântico, que a antena envia informações para o receptor, né? Assim como temos receptor de internet em casa, o modem, né, que fala. Com o ser humano funciona exatamente igual. A gente não é palpável, mas é mensurável. Você pode medir essa energia. Ô Flávia, eu tenho uma amiga e ouvinte, está nos escutando agora nesse momento, e ela mandou agora aqui, ó: KKK, tô com problema com a energia. Qual a energia? Pagou a conta de luz? Então, eu acho que a energia é dela, né? É a pessoa que não tá se sentindo bem, ou um pouco sem energia. Que conselho, então, você daria aquela luz no fim do túnel, não só pra ela, a Ju, minha amiga que tá escutando, Juliane, mas pra os ouvintes também que estão aí curtindo esse bate-papo, estão se identificando. Mas e aí, que caminho seguir? Já que a gente tá falando dos caminhos da felicidade, pra onde? São tantos, né? Que caminho seguir nesse momento? Então, tem várias ferramentas. Bom, então eu vou dar algumas dicas, algumas orientações, na verdade. Primeiro, reveja aquilo onde você está frequentando, aquilo que você está assistindo e consumindo todos os dias, e as pessoas com as quais você está convivendo. Porque se eu fico olhando só fofocas, fico me comparando, por exemplo, nas redes sociais, isso vai diminuir e muito, afetar em muito meu poder pessoal, minha autoestima, a minha vitalidade. Às vezes eu vou entrar num quadro ali depressivo, porque eu entro em fadiga suprarrenal de tanto gastar pensamento, me comparando com os outros, ou falando dos outros, ou me preocupada com as tragédias que eu tô vendo, e entro numa frequência de medo. E numa frequência de medo, o meu corpo todo, ele fica em constante estresse para qualquer momento se proteger, correr, lutar, fugir, esconder. Segundo, uma coisa muito interessante para lidar com o turbilhão de pensamentos e as preocupações que nos roubam vitalidade também, deixa a energia lá para baixo, é a meditação. E a meditação também consegue ajudar a sua questão da sua autoconfiança. Estamos com autoconfiança, com poder pessoal, o externo não interfere em como eu me sinto. E muitas vezes a gente fica muito preocupado com contas, com pessoas, com falatório alheio, com um chefe, e isso também vai roubando a minha vitalidade. Terceira, agenda uma sessão comigo. Perfeito, muito legal. Maravilhosa. Eu tenho um canal de meditação gratuito, tá? Então não precisa gastar dinheiro nenhum. Se a pessoa não puder, ela não vai ficar sem ajuda. Tem muita ferramenta boa para elevar. E qual que é a sua rede social para quem tá acompanhando? Já tô procurando aqui, pelo amor de Deus. Pra ficar por dentro de todo o conteúdo que você faz. Tanto no Spotify, as meditações é meditação Flá B de bola, M de Maria, e o Instagram é Flá BM, o YouTube também é Flá BM. Muito, muito interessante. E você falou de meditação, né, para dormir e tudo mais. A terapia quântica, ela também ajuda nessa melhora do sono? Com certeza ajuda bastante. A questão do sono é bem essa questão do turbilhão do pensamento. Eu falo que o principal vilão são os e se, coisas que nem aconteceram ainda, mas eu já decidi na minha cabeça a pior probabilidade e começo a confiar muito naquilo e repensar muito aquilo. E veja bem, a maioria das coisas não aconteceu ainda, só tá aqui na minha tela mental e eu tô criando aquela realidade. Então isso me consome muito, e como eu falei, quando a gente tá nesse período onde eu me coloco sobre estresse, na frequência de medo, na frequência da preocupação, ou na frequência da tristeza, qualquer um desses baixos sentimentos que não são tão nobres, o meu corpo, ele entra em alerta completamente. Então, qualquer barulhinho, qualquer coisinha, qualquer movimento que tiver, ele vai liberar cortisol e adrenalina, porque a qualquer momento eu preciso correr, lutar, me esconder, fugir para preservar a minha vida. Aí, durante o sono, que eu deveria descansar, que é o momento do meu corpo reparar os meus órgãos, organizar as conexões neuronais, assimilar as memórias e voltar tudo a funcionar lindo, maravilhoso, não, ele tem que estar em alerta, porque eu estou sob ameaça real ou imaginária. E aí, quando você vai retomando seu poder pessoal, não dando tanto poder para os e se,
para o externo, para as preocupações, coisas que não aconteceram, que a gente justifica aqui na nossa mente, só na nossa mente, você vai tomando um estado de presença, de centramento, vivendo aqui e o agora, e no aqui e no agora você tem o seu poder de escolha. Escolher como você vai se posicionar perante XYZ coisas. E aí o seu corpo, ele entende, uai, tá tudo bem, não tem nenhuma ameaça, nem ameaça de pessoa, nem ameaça real, nem ameaça imaginária. E aí os seus hormônios, eles começam a se equilibrar, cortisol e adrenalina durante o dia, que é o estresse que você justamente precisa para fazer as suas atividades, e melatonina, GH, à noite. E aí você dorme, o seu corpo tem esse tempo de se reparar e aí fica tudo limpo. Quando a gente está sobre muita insônia, estresse, pressão, essas coisas, nós entramos em fadiga suprarrenal, porque a suprarrenal produz grande parte do nosso cortisol, e ela também produz hormônios sexuais, e aí você começa também a perder o prazer de viver. E de tanto, eu vou falar de um jeito simbólico, de tanto você ficar nessa situação, com essa cobrança, com tudo isso, você entra, o seu corpo fala, pelo amor de Deus, você continuar assim, meu filho, minha filha, você vai morrer. Aí ele deprime, você entra numa depressão, perde o prazer de viver, e o próximo passo é você estar no medo constante, que começa a vir um pânico, os ataques de ansiedade e por aí. A minha amiga Ju respondeu aqui: meu Deus, preciso de terapia urgente. Todos nós, né, eu acho. E muitas pessoas, elas desacreditam não só da terapia quântica, mas de várias. Inclusive os nossos entrevistados, né, eles falam que eles sofrem muito preconceito com isso. Não só a quântica, o reiki, o yoga, eles falam para muitas pessoas isso é uma bobagem. Você deve ter enfrentado isso muitas vezes, Flávia. O que dizer para essas pessoas que desacreditam dessas terapias alternativas? Vale lembrar que algumas dessas terapias que nós gravamos são aprovadas pelo Ministério da Saúde, o reiki, o yoga, até a constelação familiar, e elas são complementares dentro do Sistema Único de Saúde e são oferecidas gratuitamente. Legal. Então, assim, colocado. Uma coisa que, se não fosse tão séria, que fizesse tanto efeito, com certeza não seria aprovada pelo Ministério da Saúde. Exatamente. O que dizer para essas pessoas, então, Flávia, que desacreditam dessas terapias que, mesmo sendo alternativas, são realmente eficazes? Eu vou fazer primeiro uma piadinha, depois eu vou falar sério, tá? É só uma piadinha. Fica à vontade. Vai lá. Eu vou repetir uma menina que eu não sei o nome. Eu respeito seu posicionamento, mas é um posicionamento burro. Tô brincando. Perfeito. Mas coube muito bem. Sim. Eu tô brincando. Assim, obviamente, por uma questão histórica, a gente foi ensinado a acreditar só em coisas palpáveis, que a gente percebe com os órgãos do sentido, e isso de certa forma traz alguma segurança. E de repente aquilo que eu não consigo ver, eu tenho preconceito, né? E por mau uso dessas ferramentas por muitas pessoas também, né? Uma divulgação meio errada, que foi para um lado meio negativo da coisa. Então pode ser que essas pessoas estão se protegendo e tá tudo certo. Nem todo caminho é bom para todo mundo o tempo todo. Se a pessoa ela tem grande resistência, a gente tem que respeitar, porque ela também tem a opinião dela, ela também tem um posicionamento, as crenças. Se um dia ela quiser experimentar para sentir e decidir se assim é bom para ela ou não, tudo certo. Mas se ela não quiser, eu não posso obrigar. A gente tem que respeitar as pessoas, né? O livre-arbítrio delas. E, infelizmente, não vai experimentar, mas é muito bom. Muda bastante a vida, né? Acreditar é o primeiro passo, já é meio caminho andado aí pro sucesso de uma terapia alternativa? Não precisa acreditar. Ah, tá. Precisa ir com o coração aberto para poder receber qualquer coisa, né, que vier. Isso, abaixar as barreiras, abaixar as resistências. E desarmado. Isso, né? Desarmado. Quanto mais você... a gente está falando de uma doação de uma grande quantidade de energia vital. Se você está muito resistente, você vai receber um pouco. E é meio que água mole e pedra dura, porque se eu estou mandando exemplo, amor ou alegria, vai ficar no campo da pessoa, água mole, pedra dura, mais hora, menos hora, ela vai receber aquela frequência, aquela energia. Só que vai demorar mais tempo, vai resistir o processo, vai ficar um processo longo, quanto mais apego, mais medo, mais sofrimento. Então, assim, quem se
decidir que isso é um bom caminho, vai aberto, abre para receber, porque você também merece receber coisas boas, merece receber cuidado, merece ser cuidado, ser querido, ser visto, ser acolhido, mesmo que seja numa terapia, e você merece também ser feliz e ser próspero na vida. Então, vai para receber, abre os braços. Um exemplo disso que a Flávia falou, um dos episódios é sobre hipnose. Eu não acreditava muito naquelas coisas e tudo mais. Ele fez ali 5 minutos, o Roberto Botelho, que é o nosso entrevistado, ele fez uma sessão de hipnose comigo. Só que não funcionou. Rafa, levanta a mão. Tipo, não deu. No meio do episódio com ele, comecei a dar sono. Começou a dar sono, começou a dar sono. Eu falei, meu Deus, e eu tinha que conversar com ele, ficar ali, todo mundo filmando, todo mundo esperando. A hipnose veio minutos depois. Uau. E aí, eu que desacreditava da hipnose em si, realmente fui afetado, digamos mas assim. Aí ele como é que você contornou a situação? Não, ele não deu comando, mas deu uma sonolência, a energia baixou. E eu tive que relutar, tipo, fica com o olho aberto, tipo, dando sono, e eu aqui com ele na minha frente, entrevistando pra ninguém perceber. Mas realmente, a hora que terminou, eu levantei, fui lá, molhei o rosto e tudo mais, porque veio retardatária a Flávia quer concluir, né? Eu quero falar. Eu vou explicar pra quem tá em casa que eu também sou hipnoterapeuta. Eu, Jesus amado, essa mulher faz tudo. Faz tudo. O meu pitch de elevador é assim: o que você precisa? Eu vou te ajudar. A hipnose, ela nada mais e todo mundo entra em hipnose em vários momentos, tá? Não precisa de terceiros para fazer isso. Nada mais que um equilíbrio das ondas cerebrais. E nesse equilíbrio, qualquer informação que você recebe, ela entra mais facilmente e é mais facilmente apreendida pelo seu organismo, pelas suas conexões neuronais. É só isso, é muito simples, né? Só que tem gente que faz muito show e não sei o quê, e acaba dando uma conotação meio equivocada, que a outra pessoa manipula a outra e manda a outra fazer. O que aconteceu com o Rafa foi o seguinte: eu conheço o Rafa, ele é meio resistente, assim, né? Meio ver pra crer, e aí passou por esse processo. A hora que ele distraiu a cabeça, ele baixou as barreiras. Foi aí que essas ondas de comando puderam entrar e ele pôde relaxar, soltar as barreiras. Aí o corpo dele precisava receber aquilo, no meio da entrevista, né, Rafa? Mas o controle mental ficou ali brigando, gastou um tanto de energia. A hora que o seu corpo falou, nossa, eu quero receber isso. Ele estava precisando relaxar. Aí abaixou a onda, distraiu a cabeça, tirou o controle do racional, que estava sendo usado contra você mesmo, né, Rafa? Sim. Aí você se permitiu receber. E foi gostosinho, né? Eu acho que eu te vi. Foi sim. Eu assisti depois, eu resisti. Eu consegui ficar com o olho aberto. Mas você perceber de hipnose, depois vocês assistam, tá com o olho bem pequenininho, assim, tá menor que os outros. Tá menor que os outros. Parece um japa. Recebendo a Flávia e o Rafael aqui na hora boa do seu rádio. Intervalo rapidão e a gente volta com esse papo por aqui. Não sai daí, não. Ouça agora nosso show do intervalo, porque o Boa da Pan volta já. E continue com a gente no youtube.com/Jovem Pan Grupo RIC. Agora sim, ao vivo e exclusivo no YouTube. Somente pra gente conversar com a galera por aqui. Pra você. Ela tá ouvindo, será? Oi? Pode falar. Ô, Flávio, você tá ouvindo só? Flávio, você tem eu falei que você é do Berlândia. Você tem um podcast pra gente aí, Flávio? O último queijo que tinha, eu acabei de comer. Ficou mudo só. O que isso aconteceu? Acho que agora vai, hein? Será que é um podcast no teclado? Veja lá. Vamos testar seu áudio, aqui, Flávia. Fala alguma coisa aí pra gente. Não. Não tá vindo só. Oi. Uai. Será que nós vamos depois na churrascaria Fava e Mel? Vamos comer alguma coisa, Berlândia? Vocês não estão me ouvindo? Agora sim. Alô, fala. Oi, tudo bom? Agora sim. Agora sim. Berlândia. Rafael tá contando um pouco da sua vida aqui pra gente. Falou que você é de Berlândia. Só falei que você é do Berlândia, calma. Calma. Querido você. Tá muito concentrado. Acabei de falar de fofoca, hein, Tá concentrando muita energia dele aqui na fofoca. Nós vamos lá na Fava e Mel, lá em Berlândia.
Deixa eu perguntar uma coisa. Quanto tempo ainda tem de programa? Olha, a gente tem 5 minutinhos de break, daí a gente volta, faz uma perguntinha, 2 e a gente já finaliza. Então vou deixar pra fazer minha pergunta na volta. Pode ser? Na volta, Passa na volta. E a gente E aí, encerra. Por que, Flávio? O que tá, Você tem terapia daqui a pouco? Não. É que eu queria fazer um movimento bem pequenininho, 2 minutos de relaxamento com o pessoal, com vocês, se vocês quiserem. Eu sou bem relaxado, hoje não limpei a casa. Ainda bem que você falou essa parte, né? Ainda bem. A gente tem uns minutinhos aí, Ju? Tem, né? Tem. Então vou perguntar pra Flávia, porque a gente tá falando muito dos caminhos da felicidade, Flávia. Mas eu acho que é importante, antes de começar um tratamento, definir qual caminho você vai tomar. Tô perguntando pra você, se é importante também definir onde você quer chegar, qual o objetivo, porque a felicidade é muito subjetiva. Como o assunto ia ser esse, curiosamente, hoje no caminho eu vim encontrando pessoas e perguntando o que é a felicidade pra você. E cada um me deu uma resposta. Então teve uma que disse é ver a felicidade dos outros, outras disse é estar em paz comigo mesma, e teve um que curiosamente respondeu assim, não sei. Então assim, como é que você vai buscar um caminho para algo que você de repente nem sabe ou não conseguiu definir bem para si mesmo? É importante saber o que é felicidade para mim antes de tomar a decisão de um caminho? Bom, felicidade é uma grande liberação de serotonina, oxitocina. É que tudo é química e física para essa mulher, gente. Tudo é química e física para você. Mas é porque eu não sei quem tá ouvindo. Se eu explicar cientificamente, fica mais fácil das pessoas aceitarem uma nova ideia, porque já é provado isso, né? Sim, claro. E aí, depende. Eu vou citar Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe que caminho que você quer tomar, qualquer caminho serve. Boa. E aí, qualquer caminho, ou você vai decidir por si, ou você vai ser empurrado pelo inconsciente coletivo, né? Pelas vontades dos outros, dos terceiros. Aí seria qualquer caminho. Vai servir, você vai caminhar. Só que será que você vai gostar daquele caminho? Então ou, é importante de repente, atingir o seu objetivo, encontrar aquilo que você está buscando, né? Não é melhor, eu falo assim, eu gosto da vida muito leve. Todo mundo fala, vamos correr atrás, vamos lutar, vamos buscar. Não é melhor a gente usar essas leis quânticas e universais e esperar sentado, magnetizar que as coisas venham até a gente? É só uma pergunta, não precisa me responder, mas é uma possibilidade. E você acredita que o que é nosso dá um jeito de vir até a gente? Boa. Depende. O que é seu? Muitas perguntas. Né? O que é seu? Então. Tem que pensar e questionar. Quando a gente não sabe o que aparece, a gente imagina que é nosso daí, né? A gente não sabe o que você falou. Quando você não sabe que caminho tomar, qualquer caminho serve? Não sabe que é da gente quando chega, acho que era pra ser pra mim, né? Será? Pode ser. Na verdade, o que é seu mesmo, assim, é só você com você, sua consciência. Porque nem sua roupa é sua. Você tá usando ela, depois ela vai acabar, vai para outra pessoa, vai pro lixo, o seu corpo também. Então, realmente o que é seu é a sua consciência. É a única coisa onde você pode literalmente governar. E aí, você decide para onde você quer direcionar, o que você quer atrair com a sua consciência. E não necessariamente... eu quero atrair uma pessoa XYZ. Não é sua a pessoa. A gente usa muito os pronomes de posse, né? Para descrever. Mas a única coisa que você tem é a sua consciência, a própria consciência. E aí você tem também o grande poder de decidir o que você quer fazer com isso. Que doideira, hein? Silêncio no estúdio. Todo mundo pensando. O Tico Teca aí começaram a Tô abrindo aqui o seu canal no YouTube, menina. Vou começar hoje. Não, que demais, né? Muito. Tempo tá vindo mais vídeo por aí, viu? É que eu tenho uma limpada pra... E realmente a Flávia, eu tava passando por um momento não tão bom assim. Falei, Flávia, e ela me mandou, eu lembro até hoje, foi uma meditação de São Miguel Arcanjo, não foi? Sim. Isso, e realmente deu uma clareada, as coisas começaram a
a Vingar. Eu tenho até ela salva aqui num grupo que eu criei pra mim mesmo. Não sei se vocês têm isso. Comigo mesmo, entendeu? Tá lá salvo e foi bem. Como ela me conhece, né? Sabe que eu sou um pouco descrente dessas coisas, assim. Mas depois de ter feito esses episódios e também depois de ter experienciado e vivenciado, mudou muita coisa, né? E como é que foi pra você, Rafa? Um cara descrente fazer um podcast com 12 episódios justamente falando desse assunto. A partir do momento que eu fui aprofundar nos assuntos, as experiências, por exemplo, a gente fala de ayahuasca. Que as pessoas falam que toma pra ficar doidão. Não, o entrevistado da ayahuasca, que hoje em dia é o padrinho, é tido como padre, bispo da religião deles, que a ayahuasca é uma religião pra eles, o Santo Daime. Ele era um drogado. Ele usava crack e ele se curou e hoje em dia é o padrinho. Mais de 500 pessoas seguem ele, seguem na igreja, vão até a igreja. 500 pessoas nos dias 15, hoje inclusive tem. No dia 30 também tem. Ainda não provei, estão sendo convidados. Vou lá. Ele falou de um jeito, tipo assim, hoje eu tô indo, Então ele é uma pessoa drogada, ele chegou lá sem identidade, sem nada, que teve que dar identidade pros traficantes e ele se curou através da ayahuasca. Então exemplos, assim, a experiência das pessoas fizeram com que eu acreditasse, entendeu? Entendi. E até mudou totalmente a sua visão, a sua descrença. E aconteceu com você também, ali da hipnose e tudo mais. É aquela coisa que a Flávia falou, né? Se desarme, que uma hora vem. Se você não se desarmar, vem também. Vem também. Entendeu? Pode demorar um pouco mais. Muito interessante. Vamos voltar pra FM. Hit music. I love the music. The best radio. Playing you the best. This is Jovem Pan. A número 1 da sua quarta-feira. Você está ouvindo o Boa da Pan, a hora boa do seu rádio. Estamos ao vivo no youtube.com/Jovem Pan Grupo RIC. Estamos de volta na sua quarta-feira, junto com Faculdade Inspirar, um universo de possibilidades. Totaline, a maior rede de peças, ar-condicionado e eletrodomésticos do Brasil, loja própria da empresa Mideia Carrier. Tem presente na programação, prefeitinho, olha só. Ingresso para você curtir o tributo ao Beatles no Teatro Positivo, dia 18 de março. Vai ser incrível demais. Hey Jude e orquestra. E você, nosso ouvinte, é o nosso convidado. Então vai no Instagram, tire um print pra mostrar que você segue a gente e mande esse print pro nosso WhatsApp 3501-1039. E a nossa palavra de hoje, pra você formar a frase aí durante a semana, é amigo. Hoje, então, a palavra é amigo. Você vai anotar aí mais uma palavrinha. Sexta-feira você junta a frase e manda no direct do @Jovem Pan Curitiba com a hashtag Qual é a Boa. Amigo é a nossa palavrinha de hoje. Vocês não estão mais contando as palavras dos dias anteriores, né? Porque eu tô aqui tentando adivinhar. Ontem o Zico e o Fer falaram. Tô meio por fora, tô tentando juntar aqui as peças desse quebra-cabeça. É amigo só, o resto tá. Quem anotou, sabe. Quem não sabe, tá que nem eu mesmo, perdido. Exato, perdido. É isso. E recebendo aqui na hora boa do seu rádio, Rafael e também a Flávia Magalhães. 2 mineiros de Berlândia, que a gente já sabe disso. Ficou muito pão de queijo. Bom demais, pão de queijo. Com um podcast que é aqui do Grupo RIC, né? Caminhos sobre a felicidade. A Flávia queria fazer alguma coisa com a gente aqui, né, Flávia? Ai, Flávia, eu tô com medo. Ai. Relaxa, nós. Você quer fazer um exercício de relaxamento, é isso? Não, pode ser no final, pode fazer as perguntas primeiro, que aí vai todo mundo um pouco mais aliviado pra casa. Nós e os ouvintes, é isso? Muita gente acompanhando no trânsito, no carro. Vai funcionar? Eu pensei nisso. No carro pode? Ela pensa em não tudo. Vai fazer eles baterem o carro, hein, Flávio? Você que tá dirigindo. Tem coisa que não pode fazer no carro, mas quando eu pensei, se der tempo, a gente faz uma pequena dinâmica, só uma respiraçãozinha direcionada. Quantos minutos você precisa pra gente se programar, Flávia? Uns 2. 2? Tá ótimo. Não, vamos fazer, gente. Eu fiquei muito curioso aqui.
vai ser demais. É coisa rápida, né? Fazemos no final ou agora? A Ju vai comandando aí. Quanto Pode tempo ser agora. temos? Pra garantir? Pode ser agora. Já vamos então. Agora? Já, só se for agora, vai. Valendo! Então quem não está no trânsito, por favor, feche os seus olhos. Mantenha a sua coluna. Vocês também aí. Não vai precisar ficar olhando nada agora, nem se preocupar com nada agora. Quem está no trânsito, mantenha os olhos abertos e todos se coloquem numa postura ereta. Imagina que tem um fiozinho puxando o topo da sua cabeça lá para cima, os seus ombros ligeiramente para trás e para baixo, os isquios, que são os ossinhos do bumbum, bem apoiados sobre uma cadeira ou sobre onde você está sentado. Coloca o seu queixo paralelo ao chão. Paralelo ao chão. E o topo da cabeça bem voltado para o teto. E agora, traga uma das suas mãos sobre o peito. Quem está segurando alguma coisa não precisa fazer isso, só quem não está. E a outra sobre o abdômen. Nós vamos praticar um pouquinho de uma respiração apenas abdominal. Você vai puxar e soltar o seu ar pelo nariz apenas. Então, inspira, movimenta apenas a barriga. Inspira, faz um barrigão bem grande. Segura esse ar. 1, 2, 3 e solta o ar devagarzinho, como se você fosse demorar meia hora só para soltar todo esse ar que você acabou de inspirar. E aí, quando você vai soltando o ar, sua barriga vai murchando, murchando, murchando. Leva o umbigo lá nas costas. Mais uma vez. Inspira, só o abdômen mexe. O peito e o tórax não se movimentam. Segura o ar. 1, 2, 3. E solta. Vai murchando a barriga, levando o umbigo lá nas costas de uma forma bem lenta. Você pode perfeitamente fazer isso com os olhos abertos e realizando outras atividades. Inspira agora da forma mais lenta que você puder. Você vai informar para o seu corpo agora que você é a pessoa mais segura, mais protegida, próspera e confiante. O seu corpo entende, está tudo bem, eu posso abaixar minhas barreiras. Enquanto você vai soltando o ar, vai abaixando as suas barreiras. Você é totalmente seguro e protegido, totalmente confiante e próspero. Mais uma inspiração bem lenta e bem profunda, informando a cada parte do seu ser que você é totalmente confiante, seguro, protegido e próspero. E solta o ar, soltando todas as barreiras e as tensões. E no seu tempo, devagarzinho, vai abrindo seus olhos, observando a paisagem. Quem está com os olhos abertos faz um pequeno movimento com a cabeça para se despertar. Você pode se dar um gostoso abraço e se agradecer por esses 2 minutinhos em que você simplesmente parou de se proteger, você se sentiu confortável. Uau, que interessante! E ela falou, abre os olhos. Quase dormiu, viu, gente? Quase babei. Ela falou, abre os olhos, admire a paisagem, tava o Zico. Zico, amor. Ele fechou novamente, pera aí, não voltei ainda. Sério, eu tava quase babando mesmo, que delícia. Uau. Você me viu? É se entregar ali, né? Viver isso. Ai, demais, obrigado, Flávia. Foi incrível demais. Flávia, fala de novo aí suas redes sociais pra galera poder te acompanhar também. Sim. O Instagram é @Fla, B de bola, M de Maria, FlaBM. O Spotify Meditação FlaBM. E o canal no YouTube também é FlaBM. Muito, muito bom. E, Rafael, já tá no ar?
os episódios. Então, o Colemar até me falou novidade pra vocês. Entrou hoje os 3 últimos episódios no ar. Os 2 episódios estão disponíveis. É só você acessar o seu tocador de podcast preferido. Spotify tá lá, todos os 12 episódios. Qualquer um outro também. No YouTube também tem os episódios lá. Você pode só ouvir ou pode também visualizar as nossas gravações. E também tem os 12 episódios no YouTube também. A partir das próximas semanas, a gente está produzindo aí os podcasts, eles vão virar 5 reportagens, vai ser uma série de TV que vão ter as principais aí terapias alternativas que vão te levar aí para os caminhos da felicidade, como a Flávia fez agora, e muita gente com certeza sentiu um pouquinho do que é tudo isso. Eu garanto para vocês, viu? Uma pessoa que não acreditava tanto, realmente as vivências das pessoas provam que realmente elas conseguem ser felizes por causa dessas terapias. É possível, gente. Muito, muito interessante. Não esqueçam o episódio da hipnose, ficarem prestando bastante atenção se o Rafael está com sono mesmo. Que ele terminou a entrevista, ele terminou, entendeu? Vamos ficar de olho lá no Rafael pra ver se ele tá bocejando, se ele tá com sono. Exatamente. Caminhos para a felicidade. Quero agradecer ao Rafael que veio aqui no estúdio para bater esse papo com a gente. A Flávia Magalhães também, um super beijo pra você. E muito obrigada por compartilharem isso com a gente. Eu que agradeço. Foi demais, obrigado. Zito, muito prazer estar aqui com vocês. Prazer E quem sabe aí a gente trazer os próximos entrevistados para trazer caminhos para a felicidade dos ouvintes aqui da PAN, né? Vai ser muito bom. Super, muito interessante. A gente vai querer. As portas do Boa estão abertas para vocês. Com certeza. Pode deixar. Obrigado, gente, pelo convite. Valeu, Grande Rafa. abraço, Obrigado, Rafa. Flávia. Obrigada, foi um prazer inenarrável. De Berlândia pro mundo. Obrigadinho, foi ótimo. Valeu, Flávia. obrigado. Obrigado. Rafael. Tchau, tchau. Tchau.